Em uma pequena cidade no interior do Brasil, escondida entre montanhas e vales, havia uma caverna que era considerada um local sagrado pelos moradores locais. A caverna, conhecida como Caverna dos Desenhos, era famosa por seus desenhos e pinturas rupestres que brilhavam no escuro, criando um efeito sobrenatural. A caverna era uma atração turística popular e muitas mansões visitavam o local todos os anos. No entanto, em 2010, um grupo de amigos decidiu explorar a caverna de forma mais aprofundada. Eles estavam equipados com lanternas, cordas e outros equipamentos necessários para uma exploração mais detalhada. O grupo era liderado por um jovem chamado Lucas, que era um entusiasta da espeleologia. Ele havia ouvido falar sobre a caverna e estava determinado a descobrir todos os seus segredos. Além de Lucas, o grupo era composto por mais 4 amigos. Maria, um historiador que estava interessado em descobrir as pinturas rupestres. João, um fotógrafo que queria capturar a beleza da caverna. Ana, uma geóloga que estava interessada em estudar a formação da caverna. E Pedro, um médico que estava lá para garantir a segurança do grupo. No dia 15 de agosto de 2010, o grupo entrou na caverna, pronto para começar a exploração. Eles começaram a descer pelo túnel principal, que era estreito e sinuoso. À medida que avançavam, a temperatura começou a cair e a umidade aumentou. Eles podiam ouvir o som de gotas de água caindo no chão e o eco de seus próprios passos. Depois de cerca de 30 minutos de caminhada, o grupo chegou a uma grande câmara subterrânea. A câmara era enorme, com um teto alto e paredes que se estendiam até onde a vista alcançava. No centro da câmara havia uma grande formação de estalactites e estalagmites que brilhavam no escuro. O grupo começou a explorar a câmara, maravilhado com a beleza da formação. Eles podiam ver as pinturas rupestres nas paredes, que pareciam ter sido feitas por mãos humanas. Maria começou a estudar as pinturas, enquanto João tirava fotos. Ana examinava as formações de estalactites e estalagmites, e Pedro verificava a segurança do grupo. Lucas, no entanto, estava mais interessado em explorar a caverna. Ele começou a seguir um túnel lateral que parecia levar a uma área mais profunda da caverna. Ele chamou os outros para segui-lo, mas eles estavam ocupados com suas próprias atividades. Lucas avançou sozinho pelo túnel, que se tornou cada vez mais estreito e sinuoso. Ele começou a se sentir desconfortável, pois a temperatura estava caindo e a umidade aumentava. Ele podia ouvir o som de gotas de água caindo no chão e o eco de seus próprios passos. Depois de cerca de 10 minutos de caminhada, Lucas chegou a uma pequena câmara. A câmara era escura e silenciosa, e Lucas podia sentir que algo estava errado. Ele começou a procurar por uma saída, mas não encontrou nenhuma. Foi então que ele viu algo que o fez gelar o sangue. No centro da câmara havia um desenho rupestre que parecia ter sido feito recentemente. O desenho era de uma pessoa com olhos arregalados e uma expressão de terror no rosto. Lucas sabia que algo estava errado. Ele começou a procurar por mais desenhos e encontrou vários outros em diferentes partes da câmara. Todos os desenhos pareciam ter sido
feitos recentemente. E todos tinham uma expressão de terror no rosto. Lucas sabia que precisava sair da caverna o mais rápido possível. Ele começou a correr de volta pelo túnel, chamando os outros para segui-lo. Mas quando ele chegou à câmara principal, os outros não estavam lá. Lucas começou a procurar por eles, mas não encontrou nenhum sinal. Ele sabia que precisava encontrar uma saída da caverna, e rápido. Ele começou a correr pelo túnel principal chamando por ajuda. Mas quando ele chegou à entrada da caverna, ele encontrou algo que o fez gelar o sangue. A entrada da caverna estava bloqueada por uma grande pedra e Lucas sabia que não podia mover a pedra sozinho. Ele estava preso na caverna e não sabia como sair. Ele começou a procurar por uma saída, mas não encontrou nenhuma. Foi então que ele ouviu um som atrás dele. Lucas se virou e viu uma figura emergindo das sombras. A figura era de uma pessoa, com olhos arregalados e uma expressão de terror no rosto. Lucas sabia que estava em perigo e começou a correr, mas era tarde demais. A figura o alcançou e o arrastou para a escuridão da caverna. Lucas nunca mais foi visto novamente. A polícia foi chamada e uma equipe de resgate foi enviada para a caverna. Eles encontraram a câmara principal, mas não encontraram nenhum sinal de Lucas ou dos outros. A caverna foi fechada e uma investigação foi aberta. A investigação revelou que a caverna havia sido usada por um grupo de pessoas que praticavam rituais satânicos. Eles haviam feito os desenhos rupestres e haviam usado a caverna para realizar seus rituais. A polícia encontrou vários objetos que pertenciam ao grupo, incluindo uma Bíblia satânica e vários objetos de culto. Eles também encontraram um diário que pertencia a um dos membros do grupo, que descrevia os rituais e os desenhos rupestres. A investigação também revelou que o grupo havia sido liderado por uma pessoa que se chamava o Mestre. O Mestre era um homem que havia sido condenado por crimes de magia negra e havia sido libertado da prisão alguns meses antes. A polícia não encontrou nenhum sinal de o Mestre, mas encontrou um endereço que pertencia a ele. Eles foram ao endereço e encontraram um apartamento que estava vazio. Mas havia algo estranho no apartamento. Havia um desenho rupestre na parede, que parecia ter sido feito recentemente. E o desenho era de uma pessoa, com olhos arregalados e uma expressão de terror no rosto. A polícia sabia que havia encontrado algo importante. Eles começaram a investigar o apartamento e encontraram vários objetos que pertenciam ao Mestre. Eles também encontraram um diário que pertencia a ele, que descrevia os rituais e os desenhos rupestres. A polícia finalmente encontrou o Mestre, que estava escondido em um local secreto. Ele foi preso e condenado por crimes de magia negra e homicídio. Mas a caverna ainda é um mistério. A polícia nunca encontrou os corpos de Lucas e dos outros e nunca descobriu o que aconteceu com eles. A caverna foi fechada e uma lenda foi criada. A lenda diz que a caverna é amaldiçoada e que qualquer pessoa que entre lá nunca mais sairá. A lenda também diz que o Mestre ainda está lá, esperando por sua próxima vítima.
A caverna é um local sinistro que ainda é visitado por alguns aventureiros. Mas a maioria das pessoas evita o local, pois sabem que é um lugar de morte e destruição. E assim, a caverna permanece um mistério, um local de terror e destruição. A lenda da caverna amaldiçoada continua a ser contada, e as pessoas continuam a evitar o local. Mas a verdade é que a caverna é um lugar de beleza e de mistério. Um local que ainda é desconhecido. E é por isso que as pessoas continuam a se sentir atraídas por ela, mesmo que saibam que é um lugar de perigo. A caverna é um local que nos lembra que o mundo é um lugar cheio de mistérios e de terror, mas também é um lugar de beleza e de maravilha. E é por isso que as pessoas continuam a se sentir atraídas por ela, mesmo que saibam que é um lugar de perigo. E assim, a caverna permanece um mistério, um local de terror e de destruição, mas também um local de beleza e de maravilha. E é por isso que as pessoas continuam a se sentir atraídas por ela, mesmo que saibam que é um lugar de perigo.